E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui a versão final da Natália. A gente vai colocar ela numa pose, né? Numa pose dinâmica. Vamos trabalhar a linha de ação dela. E basicamente é isso. Vou fazer aqui uma linha clara. Lembre-se do que eu ensinei na aula passada, nas aulas anteriores, né? A gente procura sempre começar com uma linha de ação. E aqui eu já coloquei uma linha de ação. Eu quero que ela fique segurando no quadril dela, né? Uma pose mais dinâmica. Vou já dar uma escurecida aqui para vocês visualizarem melhor, se não estiver conseguindo visualizar agora. Mas basicamente ela está numa pose dinâmica, segurando o quadril. Então vamos fazendo alguns detalhes aqui, pegando emprestado algumas coisas das versões anteriores. Lembrem-se que o personagem não muda tanto, né? O que vai mudar é só a pose, realmente. Percebam agora também que, como a Natália, ela tá mais bem resolvida, né? O traço tá mais limpo, o personagem tá mais claro. E ela tá mais viva, mais resolvida também, mais, digamos, ela tem mais presença, né? É mais poderosa, tem mais atitude. Tudo isso está sendo demonstrado nessa pose, né? Numa simples pose na qual agora ela está praticando, né? E é como se uma cena que eu imagino quando eu tô construindo essa Natália aqui, final, né? Nosso último desenho dela é de que ela tá tendo uma conversa assim, bem descontraída, mas daquele jeito malicioso dela. Só um minuto. Tá passando um avião aqui agora. Enfim, passou. Então, pessoal, como eu tava dizendo, nessa coisa mais descontraída dela e ao mesmo tempo maliciosa, né? Essa coisa leve, mas perigosa. E observem aí, né, a pose dela, como fala tudo isso, esse gesto corporal dela, como é forte, como dá essa presença nela. E a expressão do rosto, né, esse sorriso dela malicioso, esse olhar, essa coisa assim meio desafiadora, né, de quem tá testando você. E basicamente eu não vou mudar nenhum atributo dela, só vou colocar ela nessa pose, né, a mesma roupa, a mesma proporção. Percebam aí, talvez vocês não estejam percebendo ainda, mas daqui a pouco eu vou dar uma escurecida nesse quadril, vocês vão ver como o quadril ainda tá grande, que é o que eu queria naquela versão final dela. Então vai ser a mesma coisa aqui. E vejam, né, como tá interessante, como tá ficando interessante essa personagem em particular. Alguns ficam mais interessantes do que outros, né? Mas vejam como essa realmente... Essa daqui já tá se tornando das minhas preferidas. Lembrem-se sempre de que vocês nessa unidade vão desenhar verbos, né? Vão desenhar ações. A gente tirou ela daquela pose mais estática, né? Mais sem vida dela, que era basicamente uma ficha, um modelo, né? Para vocês enxergarem as proporções. E agora a gente está tentando colocar essas proporções e essas formas em uma perspectiva, assim, de acordo com a pose que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui alguns adereços que ela já trazia desde o início, né? Que ela sempre trouxe. E vou aplicar aqui por cima. A pose dela já está toda construída aí.
Então eu só vou dar um destaque aqui em algumas partes. Vou finalizar alguns adereços e vou dar uma escurecida, porque a personagem já tá toda aí, né? Já tá toda, digamos, montada. E agora só falta realmente dar um leve acabamento. Lembre-se de que se vocês tiverem problemas, vocês podem usar borracha, fazer... Eu dou um exemplo aqui de uma pose porque para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês devem fazer bem mais de uma, pessoal. Quando a gente está trabalhando com criação de personagem, a gente testa dezenas de poses até encontrar uma ótima. A gente testa dezenas de... Cada unidade aqui a gente testa pelo menos umas 10 vezes. A gente faz uma ficha, tudo bem, a gente tem uma ficha só. E aí a gente tenta dar uma visualidade para aquele personagem e aí não ficou muito boa. A gente tenta outra. E aí na segunda etapa a gente pega algumas daquelas que deram certo na primeira e aplicam e tenta assim 10 possibilidades na nova etapa, né, nas formas básicas. Depois a gente vai para bonecos de neve, que é a mesma coisa. Pega os que deu certo daquela etapa anterior, leva para a próxima etapa. E quando a gente finalmente chega nessa quarta parte aqui da pose, aí a gente pega aquele personagem já que a gente já definiu e procura testar várias poses, né? Eu tô dando só um exemplo aqui, mas vocês devem fazer bem mais. Procurem pelo menos fazer no mínimo 3 e ver, né, qual é que ficou melhor, por que ficou melhor, né? Se ela tá combinando com a personalidade do personagem. Procurem levar tudo isso em consideração. Tudo isso vai contar bastante para dizer quem é o personagem, né? O que ele tá fazendo ali na história. Lembrem que, como eu disse, né? Pra mim parece que ela já tá assim numa ação, numa cena de uma animação, de um filme. E é isso que vocês devem sentir quando vocês estiverem desenhando nessa etapa do processo. Então não fiquem com preguiça, né? Errem, façam de novo, procurem saber onde erraram e onde acertaram. Façam novamente outro, como nova posição, procurem levar aquelas qualidades e evitar aquelas características que não ficaram tão boas e vão construindo, né? Tá aqui a nossa tentação maligna, tá ótima, Natália, gostei muito dela. E é isso, gente, tá aqui a versão pra gente comparar, né? Vejam, meu Deus, como tá brutal, assim, como, nossa, tá bem diferente. E é isso. Vamos aí até a próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê.